intensidade de força de Lorentz. Isso aqui, ó, é o E mais J. Então, pela análise do tensor de energia e momento, a gente vê que a interação, aquilo que desvia, né, a conservação do tensor de energia e momento é justamente o que dá a força. Porque, no fundo, o que essa componente iésima está me dando? Ela está me dando a derivada temporal do vetor de Point. A derivada temporal do vetor de Point é a derivada temporal do momento. Então, dPdt é a força. Então, isso aqui é a força que esse campo exerce sobre uma distribuição de cargas e correntes. Então, se eu tiver esse campo E e B gerados por alguma fonte, esteja lá onde ela estiver, e eu tiver uma carga de prova e uma corrente de prova, quer dizer, esse campo elétrico, esse campo magnético vão chegar e vão interagir com essa carga, com essa corrente, fazendo essa força aqui. Então, a gente lê a própria força que o campo exerce sobre uma distribuição de cargas e correntes semelhantes à distribuição de cargas e correntes que geraram o campo, da mesma natureza. Então, se eu tiver uma distribuição de cargas que gerou um campo, chegaram aqui um campo E e um campo B. Nessa região do espaço eu tenho uma distribuição de corrente de carga e tenho uma corrente, uma densidade de corrente J. Então o campo E e o campo B que chegarem aqui, o campo elétrico vai fazer uma força aqui, o campo magnético aqui. Então, automaticamente, essa equação, né, essa equação de conservação do tensor de energia e momento, o que ela está dando do lado direito é a densidade de força, que mede a interação do campo com fonte. Está claro? Essa aqui é a interpretação física. A gente viu isso lá no caso do campo escalar. Eu agora vou deixar uma tarefa mais árdua para vocês, porque vocês viram o caso escalar e viram o caso vetorial. Agora vou deixar uma tarefa mista. Oi, fala. Desde lá do início, esse Rho e esse J, que é o J Sim. são as fontes que geram o campo, Isso. não são as cargas de Isso. prova. Isso. Aqui mudou. Isso. Então, a interpretação é essa. Aquilo lá, você, a partir daquela equação, você poderia imaginar que quando você chegou, que a gente chegou, que você falou da perfeita, a gente pegou essa equação aqui, acoplou. Porque, na verdade, o que essa equação aqui está dizendo para mim? Essa equação aqui está mostrando que eu estou acoplando um campo com alguma corrente que gerou ele. Alguma corrente que está em interação com ele. Eu poderia pensar o seguinte: esse campo, ele pode ter sido gerado por uma distribuição de carga. Quando eu coloco esse campo, se eu pegar, por exemplo, então, claro que esse campo nunca é completamente livre, vai ser gerado por uma distribuição de carga. Então vamos ver o seguinte: você teria isso aqui, F e I. Então você teria a corrente original, vamos dizer assim, a corrente que vamos colocar assim, vamos chamar de J maiúsculo, uma corrente geradora. E aí aqui eu teria uma outra distribuição de carga, né, que é a distribuição de carga que gerou, que é a distribuição teste. Então suponhamos que eu tenha essa equação de campo. Então essa equação de campo, esse campo aqui é gerado por essa corrente. Então essa corrente que gerou esse campo. O que a gente vai lá no seminário do nosso colega italiano ainda agora, quando você coloca partículas de teste no campo, qual é a aproximação que você está fazendo? Você tem um campo, tem uma carga. Essa carga gera um campo. Aí você coloca a partícula no teste aqui, em carga. Então essa partícula vai receber a ação desse campo. Só que essa partícula tem carga. Ela também vai gerar um campo. Então ela vai modificar o próprio campo que o campo que está testando ela tinha. Então você tem a partícula geradora, ela gera um campo e coloca aqui a partícula teste. Só que a partícula teste também vai gerar o seu campo que vai se somar com esse. Então no final do dia, que campo que ela vai ver? Ela vai ser simplesmente, aí você entra com uma aproximação. O que você diz aqui? Você supõe que você tem uma carga muito mais intensa, que gera um campo muito mais intenso, e que a carga de prova que você vai colocar é uma carga suficientemente pequena para que o campo dela não altere muito o campo que você está querendo testar. É o problema, o quanto a Terra muda o campo gravitacional do Sol. Porque se eu quero você atrai a Terra, não atrai? A Terra nem sabe disso. Então você cai e a Terra fica impávida, quietinha. Então é o problema. Você é a carga de prova. A Terra vai te puxar. Mas você não vai puxar praticamente a Terra. Você vai puxar ela com aceleração de 0,00, né?
Então, é o que está acontecendo aí. Então, você imagina que a situação que nós estamos colocando é que existe, esse campo é gerado por esse objeto. Então, esse campo que está aqui é gerado. Esse aqui é a partícula terra. Esse campo, esse objeto aqui é o teste. Só que, para efeito desse campo, essa corrente teste, essa fonte teste, ela não vai operar esse campo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é isso. Você está pegando esse campo que foi gerado por essa fonte, e aí você sai da região dessa fonte. Essa fonte gerou o campo e você vai para uma região do espaço agora, onde só tem isso aqui. É como a radiação eletromagnética sai do Sol. Quando ela chegar aqui, ela já está longe da fonte que gerou. Ela vai interagir com as camadas da atmosfera. Efeito Thomson, ela vai pegar, a luz vai ser espalhada. Quando aquela onda eletromagnética chegou lá na alta atmosfera e interagiu, você já não está mais levando em conta as fontes que é gerado e, ao mesmo tempo, as partículas que vão receber essa radiação eletromagnética que vai incidir sobre ela, ela vai se acoplar ao campo eletromagnético. A interação é corrente-campo. E aí, para a equação de movimento, essa vai ser a interação. Só que esse campo aqui foi gerado por uma fonte da qual você já se afastou muito. E aí agora você está entrando só com essa fonte teste. E você vai dizer que essa fonte teste, ela não é forte o suficiente para operar esse campo. Então esse campo passa por ela como se fosse um campo de fundo. O campo de fundo, essa que é a aproximação que nós estamos fazendo. Então é como se você tivesse o campo gravitacional da Terra e você. Então você também gera um campo gravitacional, só que você não está alterando o campo gravitacional da Terra. Então você tem o campo gravitacional da Terra atuando sobre você e você, então, vai se acoplar com o campo gravitacional da Terra através dessa equação, porque essa equação aqui, se você fizer um pouquinho só de informação da Lagrangiana, o que a gente está falando no fundo é isso. É o termo de massa F min ao quadrado, mais o termo J min min. Esse termo aqui é o termo que acopla a corrente com o campo. Que corrente que eu coloco aqui? Vou colocar aqui a corrente que gera o campo, mais a corrente teste. Para efeito, então, na verdade, a equação de campo, ela sai nisto assim. Esse campo aqui é o campo gerador. Então, esse campo gera esse campo, essa corrente aqui, essa distribuição de carga corrente gera esse campo. Agora, eu suponho que eu estou numa região afastada desses objetos aqui e que esse campo aqui ficou em interação apenas com a partícula teste. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Essa leitura que eu estou fazendo dessa equação. É sempre a aproximação de que você está, no fundo, desconsiderando aquilo que a gente chama de reação de radiação, o back reaction. Você está dizendo que a partícula teste ela não é suficiente para alterar o campo que ela está sentindo. Isso. Tá, vou meditar um pouco. Tá, exatamente, pensar, tá certo? É isso aí, é a coisa enrolada nesse sentido. É isso que está em jogo. Porque, como você falou, literalmente, se eu olhar para aquela equação que você falou, aquela corrente lá gerou aquele campo, então essa interação que está aparecendo aqui é dela com a mulher. Mas na verdade você está pensando que esse campo ele foi gerado por uma corrente e esse campo foi gerado, aí se propaga, essa radiação vai se propagando. Quando essa radiação encontra uma distribuição teste, ela vai se acoplar. Aqui a gente está falando da variação do momento. Oi? Aqui nesse final, agora pegar só a variação do momento da radiação. A gente não falou que está longe, que está perto. Pois é, eu não falei que está longe, que está perto, porque eu já tenho em mente que eu estou desprezando a corrente. O campo foi gerado, está andando pelo espaço, e aí quando ele encontrar com você, a variação do momento dele vai ser a força que ele vai estar exercendo em você. Vai ser a interação entre vocês dois, é isso que eu estou dizendo. Então você faz conta que eu gerei o campo, aí ele saiu de mim, caminhou, encontrou você. Quando ele encontrou você, ele já está longe de mim. Ele interagiu, ele se acoplou com você por aquela equação. Então aquela equação, ela acopla a partícula teste com o campo que vai provar essa partícula teste. Essa aqui é a leitura que eu estou fazendo, tá? Você quer falar outra coisa? O que ele dizia o senhor está falando que a gente tem um campo, por exemplo, o Sol, que é uma massa muito maior, e é desprezível com relação, quer dizer, a Terra é desprezível com relação ao Sol, o campo que a Terra é do Sol. E se a gente pensar naquele caso clássico, tem um raio de duas cargas de mesma carga, sendo que em vez de massa vai carga, como é que ficaria a interação desse campo entre elas? Entendi.
Porque aí você tem que levar em conta. Se você tiver, por exemplo, duas Dipolo, né? Dipolo de moléculas. Não, tudo bem. O dipolo, aí tudo bem. Você está falando do campo gerado pelo dipolo. Isso. Então, as duas cargas são comparáveis. Então, os campos das duas cargas se somam para dar o campo do dipolo no final de tudo. Isso aí está ok. Agora, se você está querendo saber como é que você vai... A clássica pergunta, o que é o campo elétrico? É a força por unidade de carga. Aí você bota uma partícula que gera o campo e coloca a partícula de prova e de teste, né? Naquele campo. Você pega a força e divide pela carga para ver o campo elétrico. O que você está supondo nesse momento é que aquela carguinha de prova, ela tem que gerar um campo que é desprezível frente ao campo que está emitindo ela. Essa que é a questão. Tá? Se você não fizer isso, claro, no caso do campo do dipolo, você tem que somar todos os campos. Né? O campo de um afeta o campo do outro. Então, o campo total não é o campo só de um, é o campo que é a soma das duas. Né? A tua distribuição agora não é uma partícula única com uma partícula teste. São duas partículas gerando um campo. Né? Certo? Então, isso aí dá para a gente ter uma leitura do tipo de força do campo. Pode falar. Não, sim, acho que está bem. Vai pensando, não, é uma aproximação. Porque, realmente, o que foi informação nova para mim, foi você falar que o JMI é o J do gerador, mas o J Isso, Isso é informação nova. Tá certo. Porque geralmente a gente coloca uma coisa só, que depende dos propósitos que a gente quer usar. Quer dizer, quando você coloca devia definir igual a JMI, você está dizendo... Então são as equações de Maxwell. Você está falando que aquelas fontes são as fontes que geraram o campo. Agora você está dizendo que esse campo interage com aquelas fontes e tem a interação. O campo é universal. É o campo com a corrente. Então, se você tem a corrente que gera o campo, qualquer outra corrente que o campo encontrar, o acoplamento é JMI. Então, basicamente, o que você está dizendo é isso. Quando você escreve as equações de Marx, você está pegando essa parte da ação com essa interação. Mas agora, se você diz, esse campo interage também com um campo teste, com uma distribuição de cargas teste. Isso aqui é a tua partícula teste, a tua distribuição teste. Então, você vai tirar a equação de Marx com isso tudo aqui do lado direito. Só que é esse cara aqui que vai gerar o campo. E esse cara aqui, simplesmente, ele vai ser testado pelo campo. Então, é como se você já saísse da região dominada pelas cargas geradoras, o teu campo já está se propagando no espaço e ele vai encontrar uma distribuição de cargas e correntes que vão sofrer ação. Tá? É isso que está acontecendo. Você quer falar alguma coisa, André? Bueno. Professor, enquanto o campo ainda não se afastou, na hora que você botou a geradora do campo, essa equação mostra que vai ter alta interação. Aí vai ter alta interação, você tem que saber tirar isso. Tá? Essa equação mostra que tem alta interação. E aí toda a questão é você saber como é que você resolve o problema. E o problema da alta interação da elétrica coletiva é um problema que tem muitas discussões. Né? Tem aquelas forças chamadas força de graça menores, que aí você tem uma força que depende da própria derivada da aceleração, você tem derivada, é como se você tivesse uma lei de força com derivadas terceiras. Né? É um problema que aí sim. Aí tem o problema do infinito, como é que você faz para tirar esse infinito, porque o campo que a carga gera, interagindo com ela mesma, dá uma densidade de corrente infinita, uma densidade de energia infinita. Você tem que saber extrair esse infinito. Aí o problema, você tem que enfrentar a comparação sim. Mas eu estou só supondo que eu estou na região, vamos dizer assim, de conforto. Eu tirei, já estou longe da carga, então já estou desprezando a auto-interação, porque eu tenho realmente a interação do campo com uma outra distribuição de cargas. Tá? Cada campo então gera uma força. Cada campo, se você imaginar que esse campo faz a mediação de uma interação, ele gera uma força quando ele encontra uma distribuição de correntes. E quando esse campo está em alta interação com outros campos? Certo. Como em Young-Mills, por exemplo, né? Isso, quando o campo auto-interage. Isso. Daí você vai ter, digamos, nessa força... Você tem que ler essa força, você tem que ler essa auto-interação. As suas equações de campo, elas já vão te dar conta dessa auto-interação. Não é o que acontece em Maxwell, né? Porque o lado esquerdo são só os campos independentes da corrente, né? Então você tem campo e corrente. Agora, no caso que você está colocando, a própria corrente depende do campo. É isso que eu estou dizendo? Então é como se você tivesse isso aqui, o que eu estou falando, é como se nós tivéssemos as equações de Maxwell desse modo. Dmi, F'. Normalmente o que a gente tem aqui é o seguinte, isso aqui é a corrente de matéria. Então aqui eu posso ter
portadores de carga de spin são os elétrons, portadores escalares, posso ter. Não importa, eu tenho matéria. Matéria é carregada, gerando campo. Agora, o que você está dizendo é que, além da matéria, eu poderia ter aqui uma corrente JMI que dependesse do próprio campo lá. Do próprio campo que está aqui. Então, essa corrente aqui, ela não é uma corrente só externa ao sistema. Então, é claro que aqui eu vou ter algo interessante. Mas, então, se a gente fizer esse mesmo exercício, colocando aqui, eu não vou poder abrir mão disso. Então, eu vou ter uma força. Teria ter um grau. Isso teria ter um grau interessante. Eu teria que ter um de B com B, alguma coisa desse tipo. E você, se você, digamos, esse formalismo tirou toda a equação do movimento, né? O Baruch está vindo da Lagrangiana, né? Você pode tirar do Lagrangiano também, Porque o Bruno falou, você pode ver pelo lado. Quanto que é mais conveniente ver por um ou por outro? Eles são equivalentes. Mas você pode ver, às vezes é mais conveniente ver pelo Lagrangiano, às vezes é mais conveniente ver pela equação do movimento. Agora, quando tem alta interação, você tem campo atuando, fazendo força em cima de campo. É como se fosse assim, você, uma coisa, um ambiente de campo, né? Os campos, eles começam a atuar nos campos, sem precisar de ter uma fonte externa, como no caso do campo elétrico. Sem precisar da fonte externa. E digamos, o que significa uma força de campo atuando em campo? Eu acho que se você tiver essa situação que você está falando, do campo atuando no campo, você consegue, de qualquer maneira, incorporar todo, quer dizer, o que está te dando esse termo do lado direito? O que está te fazendo violar a conservação do tensor de energia no momento? É o lado direito, que está te expressando a relação entre as correntes e os campos. Se essas correntes agora começam a depender dos próprios campos, eu diria que pela invariância translacional do teu sistema, se você só tem... O que seria a fonte externa para você? A fonte externa, ela seria alguma coisa que está no espaço. É alguma distribuição que você fixa no espaço, uma distribuição de carga, de corrente. Então você cria uma direção privilegiada no espaço. Ou você tem alguma coisa que tem uma dependência espacial muito clara. Tem uma densidade de carga que é zero em todo o espaço, exceto numa região. Então o teu campo agora está encontrando uma distribuição de carga que não é uniforme no espaço. Então com isso aí você está fazendo o que? Você está quebrando a invariância translacional do teu sistema. Se a distribuição de carga está aqui, se eu estou aqui, ou se eu estou aqui, faz diferença. Então você quebrou. Se não tem carga nenhuma, eu posso estar aqui, posso estar aqui, posso estar aqui, o espaço para mim é vazio. Então qualquer posição que eu estou é equivalente à anterior. Mas se eu tenho uma distribuição de carga que está aqui, se eu estou aqui, eu vejo uma coisa. Se eu estou aqui, eu vejo outra. Então você quebrou a invariância translacional. Quando você quebra a invariância translacional pela mecânica, o que a invariância translacional diz para mim? Que o momento é conservado. Se você quebrou a invariância translacional, você quebrou a lei de conservação, você quebrou a conservação do momento. Se o momento não é mais conservado, é porque tem uma força. dT é F. A origem da não conservação do momento é a presença de uma força. Então, se você tem um sistema em que a corrente que está gerando aquele campo depende daquele campo, você consegue, está tudo embutido no campo. O campo ele carrega toda a informação. Você não tem um agente externo que quebra para você essa energia translacional. Então você consegue definir o que é o momento do teu sistema e ele ser conservado. Você não vai ver a força. A força ela precisa de algum agente externo para quebrar a invariância translacional. Então eu acho que nesse caso que você está falando, mesmo quando tem alguma interação, eu não vou ver a força da maneira como eu vejo aqui. Porque, na verdade, eu vou ter um dmi de θ mini igual a zero. Eu vou ver a conservação do tensor de energia. Se você pegar, por exemplo, Yang Mills, você vê que o tensor de energia momento
energia em Deus é conservada, se não tiver fonte externa. Então, delita delta mini igual a zero. Então, de qualquer maneira, você consegue ter uma definição, você não consegue ver a força do sistema com ele mesmo, nesse sentido. Você não quebrou a invariância transnacional. Você precisa ter alguma coisa que marque uma não uniformidade espacial para você quebrar a conservação no momento. Quebrar a invariância transnacional, então o momento não é mais conservado, tem uma força. Mas se o sistema se fecha em si próprio, você não vai ver isso, você vai ver o espaço-tempo como tendo invariância transnacional. Você precisa de um agente externo. Agora, se você pegar Yang e Deus e acoplar com uma fonte externa, aí você vai ver a força. Se você acopla Yang e Deus com uma fonte externa, Isso. e Deus tem uma força dentro dos campos. A minha questão é, será que essa força que depende dos campos, aparentemente, ela não pode ser reabsorvida na definição do que é o momento do teu sistema? Porque aí você tem que criar uma prescrição para dizer o que é o momento do teu sistema. Às vezes, quer dizer, teoria de campo tem um pouco essas nuances, que às vezes você pode, alguma coisa que aparentemente tem um efeito para você, aquele efeito pode desaparecer se você convenientemente redefinir as grandezas do teu sistema. A pergunta é, será que eu não consigo reabsorver isso que aparentemente está aparecendo como uma força do sistema em si próprio, com uma nova definição do teu momento? Eu passo, na verdade, eu redefino o meu momento incluindo o efeito daquela força. É como se eu tivesse um sistema. Quando é que eu digo que eu estou indo para a conservação do momento ou não? Se eu tiver um sistema, se eu tiver isolar esse sistema, então a força mútua, uma cancela a outra. Esse sistema é isolado. Então o momento desse sistema como um todo é conservado. Mas agora se eu digo, o meu sistema é só esse objeto. Então esse objeto agora passou a ser externo ao sistema. Então, claro, o momento desse sistema aqui já não é mais conservado. Então, às vezes, quando você tem o momento que aparentemente não é conservado, é porque você está pegando uma parte do teu sistema. Mas você consegue redefinir o teu sistema como um todo, e aí aquele momento todo é conservado, você perde o efeito dessa força. Você tem um teta limite. Você calcula. Você mostrou que aquele limite é igual a zero, aquele sistema todo está conservado. É isso que eu acho que pode estar acontecendo. Pode acontecer. Mas no depois, agora eu estou com o sistema que ele limita até no I, igual a zero, agora eu boto uma fonte externa. Que não depende dos campos. Isso, tudo bem. Aí eu concordo com você. Eu vou ver. Boto uma fonte externa que não depende dos campos, então eu quebro a invariância internacional, não vai ter uma força, certo? Vai ter uma força. Existe uma pergunta. Que a questão sempre é saber o que é o teu sistema. Porque no fundo a questão não é nem tanto redefinir o momento, é definir qual é o sistema que está em consideração. São os campos ou é uma parte deles, né? Esse ponto seria importante para a gente falar. Generalizando um pouco, só para Porque eu penso que a gente pode pegar um exemplo que está falando. Um esforço que você sempre coloca na QB, é a diferença entre o campo elétrico e o campo amino. Só que acontece, na hora das forças, o campo amino aparece, e só aparece o campo elétrico. Então, o campo amino continua todo subsidiário, enquanto ele saiu das equações reibianas. Daí a pergunta é a seguinte: existem situações que você pode ter o campo amino entrando na força. Vou colocar esse exemplo para você. Vou pegar o exemplo que a gente fez anterior do Pythagóras. Sem aquele termo de alfa, que derivado daquilo que não tem uma, assim, não é importante para esse exercício. Agora eu vou pegar essa equação de Pythagóras. Uma corrente externa, independente do campo. E aqui eu colocasse uma corrente nova, dependente do campo. Então você está me dizendo que a operação vai ser assim. Tá legal? Então eu estou pegando o exemplo, estou seguindo aí a tua colocação. Tem um campo. Esse exercício nós fizemos ainda agora. Tiramos que o tensor de energia e momento desse cara aqui era DI e menos um meio de delta mini dk φ mais um meio de psi ao quadrado
tínhamos feito esse exercício. Aí com essa e aí tinha do lado direito DNI φ. Então, agora eu estou falando o seguinte, suponhamos que eu tenha o campo. Vou pegar o caso do campo escalar, porque o caso do campo escalar já é um paradigma. Se acontecer isso com o campo escalar, vai acontecer com o vetorial. Então, eu tenho uma equação de campo. E aí aqui eu tenho o efeito de uma corrente externa. Então, essa corrente externa não depende do campo. Essa corrente externa, ela depende de T e de X. É uma distribuição que vai interagir com o meu campo. Lembrando aí que eu estou já longe da fonte, essa aqui é o teste. Mas observe que eu tenho uma distribuição de cargas e correntes que está quebrando a invariância internacional, porque eu tenho uma função de T e de X. Então, dependendo da posição onde eu estou, eu vou estar mais perto ou mais longe daquela. Então, eu estou quebrando a invariância translacional. Se eu estou quebrando a invariância translacional, o momento não deve ser conservado. E, de fato, nós já fizemos esse exercício aqui e mostramos que dmi, eta mini, é igual a J dmi φ. Então, está aqui a prova final de que o momento não é conservado. Essa corrente interage com esse objeto. Nós vemos que no caso do φ igual a I, isso aqui é a derivada temporal do vetor de ponte, a derivada temporal do momento, que não é zero, porque esse cara aqui faz o papel da força. Aí você fala, não, vamos introduzir agora uma outra corrente que depende do campo. Então isso significa autointeração. É como se eu tivesse uma equação lambertiana, mais x2φ igual a jφ, mais um φ4. Então tá legal. Se eu fizer o mesmo exercício, então esse termo aqui, se você observar bem, ele não quebra a invariância translacional. Porque ele não depende explicitamente de T e de X, ele é uma distribuição, ele depende só do campo. Então a distribuição, a dependência em T e X daquele termo está dentro do φ. Então o próprio campo, ele está no espaço, mas ele é o sistema. Então essa corrente é diferente dessa. Essa corrente não está no sistema. Essa corrente está no sistema. E aí, se nós fizermos esse exercício, então vamos lá, então, o que nós fizemos ainda agora? Nós pegamos todo esse termo aqui, nós mostramos que ele dava para nós um dmi teta mini. Esse termo aqui dava isso. Esse termo aqui, ele dava para nós o j dmi φ. E esse termo aqui, obviamente, ele vai dar tanto j de φ dmi φ. Certo? Então, esse termo aqui, a violando a conservação da energia momento. Esse termo aqui também. Só que esse termo aqui você poderia pensar da seguinte maneira. Isso aqui é o dmi de uma função kappa de φ. Tal que, quem é a derivada quem é dmi de kappa de φ? É a derivada de kappa em relação a φ, quer dizer, é d kappa de φ vezes dmi φ. Dizendo que esse termo aqui eu posso escrever dessa maneira. Onde d kappa de φ é o j de φ. Isso aqui é o j de φ. Suponha que, só para você ter uma ideia, suponha que esse termo aqui fosse uma constante kappa, fosse um alfa φ4. Se isso aqui é um alfa φ4 vezes dmi φ é a mesma coisa que alfa sobre 5 de 5 dmi. Dmi de φ5 é 5 alfa φ4 dmi φ. Então, na verdade, esse j de φ, esse termo j de φ dmi φ pode ser escrito como uma derivada única de um objeto kappa de φ. Só que esse objeto kappa, se eu fizer a regra da cadeia, a derivada de kappa de φ em relação a xmi é a derivada de kappa de φ em relação a φ vezes dmi φ. Agora, então eu vou interpretar esse d kappa de φ como sendo a minha corrente. Então, se eu souber quem é essa corrente, na verdade, eu sei quem é a função kappa. Então, eu consigo incorporar esse termo aqui dentro. Na verdade, é um dmi, né? Aqui é dmi. E aí, esse termo aqui, que é dmi φ, eu consigo trazer ele para cá. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Dmi, teta mini, menos delta mini, kappa de φ. Ficou tudo aqui dentro. Então eu trouxe aquilo para dentro do meu sistema. O que eu fiz? Eu redefini o momento do meu sistema. Antes o momento do meu sistema estava só no teta mini. Agora eu mostro que esse termo de autointeração, eu consigo trazer ele para cá. Quem de fato está fazendo a força é esse termo. Por
Por quê? Porque, no fundo, quem é o meu sistema? Aquele cara que estava do lado direito, aparentemente ele não era do meu sistema. Mas ele é uma parte do meu sistema. Simplesmente eu coloquei ele no lugar certo. Então é isso que está acontecendo aqui. Então o meu sistema é o sistema de campos mais a corrente J de TX. Aquele J de φ, na verdade, ele é uma parte do sistema. Ele não é um objeto extra. Então, no fundo, a força só vai ser a força que a gente já tinha derivado antes. Eu simplesmente, o que eu fiz? Eu redefini o momento do meu sistema. Não é que eu redefini o momento do meu sistema. Simplesmente eu mostrei que aquele objeto que está do lado direito, ele é parte do meu sistema. É só isso que a gente fez. Mas aí não fica também uma questão, o que é força? Não, não é o que é força, o que é o sistema. É mais Não, claro. tudo bem, que é o sistema. Que é o sistema. Mas tem uma força dentro do sistema. Tem, é força interna. Né? Quando você pega um sistema. Essa força pega fogo. Sim, mas entre ela. Mas ela pega fogo, mas ela não varia o momento do sistema. Você pode, nós dois estamos na mesma gaiola, a gente se dá porrada um no outro, mas nada acontece entre nós, é força interna. Mas varia o momento do tetamini. Não, o momento não é esse. O momento total agora está todo. O momento Não, tudo bem, esse é o sistema. Esse é o meu sistema. Quando o tetamini que tem, Sei. ele vai depender do caqui. Sei. Não, quer dizer, claro, esses dois caras aqui estão interagindo no tempo, lógico. Então, Mas o que eu o estou caqui querendo. faz pegar fogo do tetamini. Mas não é uma força externa. Você não vai ler isso. Não é uma força externa. Entendo o que você está falando. Certo. A pergunta é se ele é uma força. Quer dizer, é uma força em relação a quê? Em relação ao tetamini. Então, aquele tetamini. Aí sim. Ele recebe uma. Você pode dizer, nós dois formamos um sistema. O nosso momento total é conservado, mas o meu momento varia é compensado pelo teu. O teu momento varia, o meu momento varia, não importa. O meu varia sim, o teu varia sim. Então eu sofro uma força sim, você sofre uma força sim. Só que as nossas forças se compensam. Mas eu estou empurrando Para você. efeito de fora, isso aí não conta nada. Mas eu estou empurrando você. Isso, eu estou reagindo em você. A lei da ação e reação. Você me empurra, eu te empurro, mas o sistema como um todo não sabe disso. É isso que eu estou querendo colocar. Que às vezes, o que pode aparecer como sendo uma contribuição nova da força, na verdade, é uma força interna. É uma força interna dos campos. É isso que eu estou querendo dizer. Acho que a gente tem que pensar naquilo que a gente quer definir como nosso sistema. Essa aqui é a discussão. Né? Tá? Então, deixa eu deixar uma tarefa agora, que é um cantinho agora com essa folha do Dória, vou complicar um pouquinho mais a tarefa, que aí já inclui tudo que a gente falou hoje, fica tudo num exemplo só. Eu vou colocar então um sistema de dois campos, não vou colocar um campo só. Vamos dizer que eu tenho um campo vetorial interagindo, eu tenho um campo vetorial e um campo escalar. E vamos dizer que agora, o que vai ser o meu sistema? É o campo vetorial, é o campo escalar ou são os dois? Então vamos dizer. Os dois campos, né? Então vou botar até 3. Então vou botar 3. O negócio aqui é complicar a vida, né? Esse bando de gente frustrada que nem nós, né? Agora complicar a vida dos jovens, aí, eles vão estar felizes, sabendo que tem um feriado amanhã, depois. E a gente está aqui, não, cara. Trabalhar na graça. Isso é sinal de frustração nossa. Essa força Imundo, pior ainda, né? Mas estrutural, né? É arquetípico, né? O mal é arquetípico. Freud é bonzinho. Fala aí, Freud. Não, porque você força questão de uma coisa altamente significativa. Vamos lá, vamos fazer a seguinte equação. Pontos altos seria de campo. Vou dizer o seguinte, então, vamos dizer que esse campo aqui, ele seja um campo tipo máximo, ele tem um F mini associado a ele. Então, esse F mini que eu vou estar colocando aqui é DMI menos DMI. Não vai acontecer isso desse campo. Então, vamos dizer que eu vou dar as equações de campo. Então, nós temos 3 campos. Suponhamos que esse campo aqui satisfaça essa equação. DMI, F mini. E aqui
a corrente J-Ni. Então vamos dizer assim, uma corrente J-Ni que não depende do campo, uma corrente externa mesmo, uma corrente J-Ni, vamos dizer assim, de TX. E aí aqui, vou colocar um termo que vai ser si. Então, tá, do lado direito, então, é como se isso aqui fosse uma outra corrente, acho que depende de B e de Φ. Isso aqui é como se fosse uma outra corrente, isso aqui seria um J-Ni, isso aqui poderia ser um J-Ni maiúsculo, que depende de B e de Φ, isso aqui seria um J' Ni, que depende de B e de Φ. Tá? Vou colocar dessa forma. Você passar o programa para dar certo. Depois eu fico botando vocês rodarem em loop durante o feriado ali. Né? Então vamos lá. Aí eu vou pegar agora a equação para ver. Então esse campo B, ele se acopla também com uma fonte que não depende de campo nenhum. Tá? E o campo B, ele não se acopla com uma corrente de fio, não se acopla só com aquela corrente ali. Simples. Está dando para... Ô, José, enxerga se eu escrever aqui? Sim. Tranquilo. Aqui um J cursivo, poder diferenciar dos outros J, uma corrente também escalar. E uma corrente capa que depende de fio. Você está até um banho para pegar uma inspiração. Ver se está tudo certinho. Faltou alguma coisa? Faltou. Tá certo. Faltou um termo aqui. Provavelmente o sinal aqui é menos.
Vamos ver que a gente coloca aqui, vou fazer a modificação, já vou chamar isso aqui de um J NIT B. Vamos ver que a gente coloca isso. E aqui eu vou tirar esse J aqui, vou chamar isso aqui de uma K, perdão, vamos modificar o exercício aqui, e aqui eu chamo de uma F. Então, o campo B, ele tem a corrente externa, J NIT TX, e depois ele tem uma espécie de uma corrente que depende dele mesmo com a qual ele se acopla, quer dizer, a autointeração de B. Então, aqui, então se vocês observarem bem, ó, esse campo aqui, essa corrente, ela é a fonte para esse campo. Agora, esse campo aqui, essa corrente mostra que esse campo se acopla com B e com φ. Então, o campo A, está escondido aqui dentro, ele se acopla com B e com φ. E aqui esse campo A está acoplado com o gradiente do φ. Essa é a primeira. Aí depois eu quero o campo B. Então o campo B tem uma corrente externa que o gera. Agora daqui de cima eu já sei que o campo A está acoplado com B e com φ. Se o campo A está acoplado com B e com φ, claro, B está acoplado com A e com φ. Então esse termo aqui reflete o acoplamento de A, B e φ, por isso que a constante é a mesma. Tá? Porque esse termo aqui está mostrando que A se acopla com B, φ. Então, na hora da equação com B, eu não posso esquecer que B se acopla com a φ, por isso que a constante é a mesma. E agora, esse termo aqui está mostrando que o campo B se acopla consigo próprio, uma corrente, que é chamado acoplamento desse campo. Tá? E aí, agora, quando eu pegar o campo φ, eu tenho uma corrente externa que gera o φ. Mas aqui de cima eu sei que A, B e φ se acoplam. Então, é claro, φ está se acoplando com A e B. Então, esse termo aqui está revelando isso. Está trazendo a memória desse acoplamento. Então, esse termo aqui traz a memória desse acoplamento, que é a mesma coisa que esse acoplamento. É o fato de que A, B e φ se acoplam. Então, na hora de olhar a equação φ, φ vai lembrar que ele se acopla com A e B. Agora, eu estou colocando aqui um autoacoplamento de φ com φ. Agora, essa equação aqui está me mostrando que A se acopla com o gradiente do φ. A com o gradiente do φ. Então, o φ, ele se acopla com o gradiente do outro. O A se acopla com o gradiente do φ. Então, se o A se acopla com o gradiente do φ, o φ vai saber que ele se acopla com a divergência do A. Porque se o φ, que é o campo vetorial, o campo escalar, o gradiente dele se acoplando com A, na verdade, tem algo desse tipo. Tem um acoplamento de A com o gradiente de φ. Então, na verdade, agora o φ, ele vai ter que se acoplar. O que eu posso formar a partir de uma derivada do A? Posso formar só outros termos? Então, o φ tem que se acoplar com o divergente de A. Então, por isso que esses dois termos têm a mesma constante. Entenderam a estrutura do problema? Como é que a gente montou? Quando eu defino a primeira equação, quando eu definir essa equação aqui, eu automaticamente já estou definindo as demais, por causa das autointerações. Claro, eu tenho uma certa margem de liberdade para cada equação. Quer dizer, essa equação aqui não sabe nada do acoplamento de φ, de B com a corrente externa dele, e essa equação aqui não sabe nada de B com o acoplamento com ele. Mas essa equação aqui, ela vai se lembrar que o A se acoplou com B e com φ, então o B tem que se acoplar com A e com φ. E aqui é a mesma coisa, o φ, quando eu chego aqui, ele já tem a memória que ele se acoplou com A e com B, e ele já tem a memória que ele se acoplou com o divergente do A. E aqui eu posso criar um autoacoplamento para ele, entendeu? Por isso que essas constantes, por isso que eu não botei que linha, esse alfa tem que ser o mesmo, e esses x's tem que ser o mesmo, porque eles estão todos dentro dele, no fundo é o mesmo acoplamento visto pelos três campos distintos, tá certo? Isso é o problema? Agora, um exercício que nem eu gostaria de fazer, retirar o tensor de energia, o movimento dali, né? E tirar as leis de força. Aí a discussão não vai. Aí vocês vão ver se realmente esses termos que estão do lado direito, quais deles vão gerar força e quais não. Na verdade, quer dizer, vocês vão ter que definir corretamente o sistema, tá certo? Está claro como é que é o probleminha? Não. Pois fala, pai. Não. Pode, pois não? O B tem autoacoplamento, o φ também. Isso, o B tem autoacoplamento e o φ também. Não tem. Isso, não tem autoacoplamento. Ele só se acopla com os outros campos. Só faltava isso. Aquele mania que a gente criou nesse curso. Agora a mania agora é tirar um tensor de energia. Eu vou ter até pesadelo. Então tá bom, mas aí fazendo em grupo, como vocês estão trabalhando sempre, mutirão, né?
fazer o mutirão da minha casa, minha vida, né? Meu problema, minha lista, né? Então eu vou fazer o probleminha aí do... Tá bom, eu vou dispensar vocês por hoje, que deixa a questão, você já tomou nota da pauta para a próxima aula, né? Eu estou com um probleminha que eu não lembro, que é o seguinte, quando a gente fez a agenda do ano todo, quarta-feira é dia 19, não, dia 20. Dia 20 é o feriado, né? Dia 21 é quarta. Eu tenho a impressão que eu tenho que ir a Vitória, agora na semana da vez, mas eu vou confirmar com vocês. Se por acaso, agora é licença, o que tem aqui? Ah, tá. 22 de outubro, é 26, eu acho que é isso. Eu acho que eu vou jogar, eu vou passar o programa, sempre domingo, assim eu passo o horário para cronograma para vocês. Eu acho que a aula seria dia 21, eu acho que ela vai ser dia 26, segunda-feira. Eu acho que agora que eu moro aqui, deve estar lá na minha agenda também. Porque eu acho que dia 21, eu não tenho certeza. Eu não sei se essa aula aqui é do 21 reposta ou se é a antecipação da aula do dia 28. Eu tenho a impressão que essa aqui é a antecipação da aula do dia 21. De qualquer maneira, ninguém vai ficar sem aula, não. Eu passo o cronograma para vocês nesse dia 26 está marcado. Dia 26 está marcado, pois é, exatamente, segunda-feira. Então, essa aula tem a impressão que é a reposição da aula do dia 21, que eu não vou poder dar. No dia 28 não tem aula. No dia 28 não tem aula, né? Então é isso, eu já não vou dar aula. Tá certo. Então tá certo. Eu acho que é 21 tem. Dia 21 tem? Marquei a aula dia 21? Então essa é a antecipação da aula do dia 28. Então tá bom, então dia 20 não tem aula. Eu acho que eu embarco para a Vitória de noite, depois da aula. Então tá bom, beleza. Tá claro vocês estão? Que a gente está com o exercício para fazer aí, tá? Lembrando que você que gosta da fonte. Isso aqui é um trabalho de vocês? Deu isso tudo aqui? Glória a Deus.